Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, o Papo Delas, com um episódio, uma série fantástica, Presença que Transforma. Maternidade saudável começa quando a mãe não está sozinha. E hoje nós estamos indo para o nosso segundo episódio, hoje com a Sofia Menz, que é doula. Sofia Menz é fisioterapeuta, ela é doula, educadora perinatal, consultora materna, especialista em gestação, fisiologia do parto e amamentação. Atua como consultora materna individual e em grupo e ministra cursos de preparação para o parto, primeiros cuidados com o bebê e aleitamento. Bom, olá, Sofia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Renata, obrigada. Eu que agradeço de poder estar aqui hoje, tendo essa oportunidade em falar num assunto tão especial. Esse assunto é maravilhoso. Conta pra gente um pouquinho, Sofia, como é que é a atuação de uma doula? Então, a doula, ela pode estar com a mãe durante 3 momentos, importantes da maternidade dela. Logo quando ela está gestando, então durante a gestação a doula vai instruí-la sobre todos os assuntos da maternidade, E depois ela pode estar presente no trabalho de parto, no parto, auxiliando na evolução desse processo e no puerpério, O puerpério também é uma fase muito intensa, onde uma doula pode estar com a gestante ajudando no dia a dia, nos novos desafios que ela vai ter. A maternidade, ela é linda, ela também é muito complexa e ela precisa de apoio. E eu deixei uma carta que eu escrevi aqui e eu queria ler, falando um pouquinho sobre o que a gente está falando. Hoje a gente está falando dos sinais que a mãe dá e ninguém percebe. Hoje nós vivemos um mundo onde as mulheres estão cada vez mais exaustas, sobrecarregadas. Eu sempre falo que a mulher, ela não ganhou um espaço na sociedade, ela ganhou mais um, Sofia? Porque ela continua com todas as outras obrigações que ela já tinha, ela continua sendo mãe, filha, esposa, ela tem que educar, ela tem que ser a coluna da casa muitas vezes, ela tem que ser aquela que traz o consolo emocional, o equilíbrio para toda a família. E eu quero ler um pouquinho dessa carta aqui que eu escrevi para falar um pouquinho sobre as mães. Eu gostaria que você prestasse atenção para ver se a gente se identifica. Vou tentar não me emocionar, porque eu já comecei a ler, já comecei a chorar, porque é algo que mexe muito com o meu coração. Então, mãe, sim, é com você que eu vim falar hoje. Com você que acorda cansada e dorme ainda mais cansada, que vive tentando equilibrar filhos, casa, trabalho, emoções, culpa, medo e ainda tentar sorrir no meio do caos. Você que passa o dia cuidando de todo mundo, mas quase nunca encontra alguém que te pergunte sinceramente: e você? Como você está? Você que se cobra por não dar conta de tudo, quando na verdade já está fazendo muito mais do que imaginam. Existe beleza na mulher que continua mesmo cansada. Existe força naquela mãe que, mesmo exausta, continua sendo abrigo. Mas você não nasceu para sobreviver no automático. Você merece descanso, merece apoio, merece colo também. E quanto mais você entender isso, mais você vai conseguir separar o que realmente importa da pressão absurda que colocaram sobre a maternidade perfeita. Você não precisa ser perfeita para ser uma mãe incrível. Talvez esteja na hora de parar de tentar ser tudo para todos e voltar a ser alguém que importa para si mesma. Porque dentro dessa mulher cansada, que quase ninguém vê, existe um mulherão forte, linda, sensível e extraordinária, tentando respirar de novo. Agora eu queria que a gente visse uma foto que mostra um pouquinho do que é essa mãe. Sofia, você que vive ali, essa foto. Mãe é força, amor, coragem para todos os dias. Não é fraqueza estar cansada, é humano.
aquela mãe ali segurando os filhos, a culpa, o cuidado de todos, as contas para pagar, muitas vezes, a roupa que tem que lavar, a casa que tem que cuidar. Como é que é, Sofia, a experiência que você vê dessas mulheres que você vem trabalhando? Como é que está a maternidade hoje? Está exaustiva. Essa foto mesmo mostra, né, na fisionomia dessa mãe, quão cansada ela está. Isso mostra o quanto mentalmente as mães estão adoecidas. E a gente precisa ter esse olhar por elas, né? Coisa que não estamos fazendo. A gente traz algumas visões relacionadas à maternidade que estão ultrapassadas. Gostamos muito de ficar replicando frases como uma mãe é uma mulher maravilha, uma mãe é um polvo, né? Ela aguenta tudo. Ela dá, a gente nem fala que tem, a gente já afirma que ela dá conta de tudo por ser simplesmente mãe. E a gente não percebe o quanto essas mulheres hoje estão adoecendo em silêncio. Então, acho que a ideia aqui hoje é conversar muito sobre isso, para tentar trazer luz e, principalmente, trazer voz para elas. Essa causa é muito importante. Nesse mês de maio não teria uma temática melhor do que a gente falar sobre a divisão das tarefas, sobre a exaustão de muitas mães, a bênção que é ser pai. Nós falamos no primeiro episódio, no episódio 1, nós tivemos a presença do Expedito Souza, um podcast maravilhoso falando que a paternidade vai muito além do sustento. Pai não é aquele que paga a conta ou que deixa o dinheiro para casa ser administrado. Pai é aquele que educa, que compartilha. E eu falo, gente, a paternidade, a maternidade é uma bênção de Deus. Por que não fazê-la com a sua melhor versão? Por que deixar de ser, né? Deixar de estar presente? Me fala uma coisa, Sofia, no que você tem visto por aí, em que momento a maternidade deixou de ser compartilhada e passou a ser solitária? Então, a realidade é que assim, essa vivência de comunidade sempre existiu pela humanidade dentro da maternidade. Só que isso foi se perdendo e foi se tornando solitária, né? A gente percebe desde o século XVIII e foi agravando, acentuando com a Revolução Industrial, né? E depois com a parte da urbanização no século XX. Essa rede de apoio ela foi se dissipando e a mulher se viu na criação de forma única, né? Solitária e de uma forma assim, quase que abandonada nesse processo. Porque também teve o êxodo rural, antes todo um núcleo familiar, ele estava envolvido numa casa que por si só ela já se permanecia assim suficiente. E não foi necessário a mulher sair de dentro de casa para agregar, como nós acabamos de falar, né? Não foi para conquistar nada, sim, foi para somar mais uma questão por necessidade. Então, a saída em busca do trabalho foi fazendo com que ela somasse, né, esses encargos, né, essas obrigações, e sendo cada vez mais pesado e muitas vezes solitário, porque ela não deixou nada para trás para somar. Ela ganhou mais um espaço, ela, né? Só trouxe algo a mais para a vida dela que sobrecarregou, né? Sim. E me fala uma coisa, nem toda mãe em sofrimento vai parecer triste. A gente falou dos sinais que a mãe dá, né? É muito romantizado a questão da maternidade, que a mãe tem que dar conta de tudo, que a mulher hoje é imposto tantas coisas. A mulher tem que ser profissional, ela tem que estar dentro dos códigos do algoritmo para que ela continue trabalhando e seja uma profissional, dentro de padrões estéticos que são impostos, tanta coisa que é colocada para a mulher que ela precisa agregar nas funções dela. E quando essa mulher mostra esse sofrimento que ela está pedindo socorro, primeiro, a mulher precisa dar conta de tudo, a mãe precisa ser a Mulher Maravilha que dá conta de tudo, carrega tudo e todos, todo aquele peso nos ombros. De forma alguma, né? Ela é mãe, mas ela não deixou de ser humana, como o homem também é. Então, ninguém tem que dar conta de tudo. E o fato dela se tornar mãe não fez com que ela passe a ter que dar conta. As pessoas que acham isso, colocou esse rótulo para a mãe,
né? Pelo contrário, eu acho que quando ela se torna mãe, fica mais difícil dar conta de tudo. Exato. Né? E só que as pessoas também, elas ficam esperando um pedido de ajuda dessa mulher. E a maioria não pede. Sabe? Elas nem, às vezes não sabem nem como pedir. Aí tem vários fatores que podem levá-la a não pedir essa ajuda. E nós que estamos em torno, que seríamos a rede de apoio, não podemos ficar esperando pelo esse pedido. Ou achar justamente porque ela não tem uma fisionomia triste, porque ela não está falando que quer ajuda, que está tudo bem. Pelo contrário, às vezes ela está já te pedindo ajuda pelo olhar, pela, sabe, assim, aquele jeito caído, cansado, com respostas automáticas. Pergunta para ela: "Aí, fulano, como é que você está? Você está tudo bem com você?" Ela fala: "Tudo bem." Só que aquele tudo bem no rosto dela está dizendo o contrário. Estou exausta, preciso de ajuda. E o que mais você quer, né, ver para poder fazer algo por essa mulher? Não fique esperando um pedido de ajuda, porque ele pode não acontecer. Muitas vezes não conseguem pedir, né? Porque eu lembro muito, a gente vem dessa transição das mulheres que ficavam mais dentro da casa, né, cuidando da família e não iam tanto para o mercado de trabalho. E a gente já vem nessa construção de muitas mulheres saindo desse ambiente e indo para a rua trabalhar. Só que eu lembro também que essa revolução das mulheres trouxe um peso muito grande, que a mulher moderna é a mulher que trabalha, a mulher que dá conta de tudo, que organiza a casa. Meio que a gente fica se sentindo uma mulher maravilha, acha que a gente... olha como que eu sou boa, dou conta de tudo. Só que eu já estou presenciando muitas mulheres dessa geração que vem dessa revolução mostrando o cansaço extremo, mostrando a exaustão, porque já são anos sobre esse título de eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo, e elas estão esgotadas. O que mais isso traz de prejuízo para essas mulheres, Sofia? Então, elas vão chegando a um ponto, né, que a saúde mental delas fica extremamente abalada. E a gente não pode esperar isso acontecer. Exato. Eu falo que, em volta dessa mulher, a gente precisa realmente estar presente e realizar uma escuta ativa. Porque eu não preciso de uma fala direta para mim. Eu preciso avaliar dentro da fala dela o que ela está precisando. Então, vamos assim, um básico. Eu estou lá na casa com aquela mãe, fui fazer uma visita, né? E aí ela solta: "Nossa, hoje eu ainda não consegui nem tomar o café da manhã." Será que isso não é o suficiente para você ir ali na cozinha e fazer um lanche rápido para ela? Exato. Eu não tenho intimidade para mexer na cozinha dela. Então fala assim: só um minutinho, eu esqueci de pegar uma coisa no carro. Desce, compra ali do lado. Isso vai trazer até um sorriso no rosto dela. Ela precisa comer, só que ela não conseguiu, ela está sozinha em casa. E sim, ali naquele momento a prioridade é o bebê, né, que é um ser totalmente dependente dela, né? Então ela vai colocar, e óbvio, é normal colocar esse bebê nesse momento em primeiro lugar. Mas e você que está ali? Que visita é essa? Que é só para dizer: "Ai, como seu bebê é lindo! Sim. Ai, parabéns!" Não. Que mais? Oferte, né? Um tempo de descanso, às vezes 10 minutos. Eu seguro no colo para você um pouquinho, você não quer fazer algo? Porque às vezes, assim, aquela fala, né, muito comum que vira até meme: "Nossa, eu não consegui tomar um banho e lavar meu cabelo, não consegui ir até o banheiro sem ter o bebê junto comigo." E isso não é legal. Nada. Isso é exaustivo. Porque isso não é uma vez só. Isso são várias vezes ao dia, todos os dias. E isso acumula, né? E vai ter um peso, com certeza. E a gente tem que pensar em saúde mental a longo prazo, a gente tem que pensar na saúde da família, porque essa mãe exausta, a longo prazo, vai ter ansiedade, depressão, burnout, entre tantas doenças hoje que estão aí. Por quê? Por causa do excesso, que muitas mulheres estão sendo expostas, né? Precisando desse apoio e desse, às vezes, um momento de colo. E muitas mulheres, Sofia, não sabem pedir ajuda, não é? Não sabe. A maioria não sabe pedir. Às vezes porque ela já, né, teve uma criação assim, que cada um por si, então fica difícil para ela.
Ela, na mente dela, quando ela pede ajuda, ela pode estar passando uma impressão de que ela não é o suficiente para aquele filho, para aquela criança, e isso vai torná-la menos mãe na mente, porque não é uma verdade. Pelo contrário, ela vai se mostrar, né, com uma fragilidade momentânea que todo mundo pode ter no dia a dia. Mas na mente dela, não. Então, por conta de tudo, rede social também tem alimentado muito essa ideia, né, de maternidade perfeita. E mães perfeitas, eu sempre falo, olha, a minha filha, ela fala assim, ai mãe, eu quero, pegava foto de famílias que tinham 4 filhos, 5 filhos, ai mãe, olha que lindo essa foto aqui, eu quero ser mãe de muitos. Eu falei assim, minha filha, cuidado, essa foto é linda, mas você está vendo um clique só. Antes desse clique, você tem que entender que essa mãe aí já subiu, desceu escada, já trocou roupa do neném já golfou na roupa, sim, ela teve que trocar de novo. Um filho tá pendurado para um lado, um tá brigando, um tá puxando a roupa do outro, já tirou o sapato. Então a gente tem que entender que a maternidade é muito além de um clique. A maternidade, ela é no dia a dia, nas atividades, e que essas atividades precisam ser divididas com os nossos parceiros, com rede de apoio, e muita gente não tem essa rede de apoio, não tem um parceiro, né? Na verdade, eu sempre falo, né, para as gestantes que a hora de criar essa rede de apoio é na gestação. É você parar para pensar quem são as pessoas que você gostaria, né, que estivessem à sua volta, tanto no gestar, quanto depois no período, né, da maternidade em si, não só no puerpério, que é muito intenso inicialmente, mas depois. Quem são essas pessoas? Que nem sempre precisa ser familiares diretos. Às vezes você tem uma amizade que é muito mais presente, intensa, do que talvez uma irmã, sim, do que talvez até a própria mãe. Então, mas decidir quem são essas pessoas que vão estar em volta de você faz toda a diferença. Vamos colocar aqui uma fotinho que mostra um pouquinho, a foto 2 mostra um pouco também do que acontece. Ali, ó, mãe em tempo integral. Lembra de todos, tanta coisa, aquela mãe cansada com o filho, trabalhando, escrevendo com o computador, um filho no colo, a trouxa de roupa do lado para ela lavar, a outra criança chorando atrás, e vários post-its ali de lembranças das atividades que ela tem. Organizar a rotina do filho, médico a tal hora. Isso aqui é um reflexo de uma mãe. Sim, e aí essa imagem também já mostra, né, uma definição errada sobre o que é trabalhar. As pessoas acham que você só tem um trabalho ou você só tem uma profissão quando você está fora de casa, externando essa atividade fora de casa. Trabalho dentro de casa é um trabalho mais exaustivo ainda, né? E a gente sabe que o trabalho domiciliar é muitas das vezes mais intenso e que tem uma demanda muito maior do que um trabalho externo. E o pior de tudo, você não ganha nada para fazer esse trabalho. E não, né, é valorizada. Nada valorizado. Acham que é a sua obrigação, você não faz mais do que a sua obrigação. E a própria mulher, ela, quando fala, pergunta assim, o que você faz? Ela responde, às vezes, até baixinho, eu trabalho em casa, eu sou do lar. Ela mesmo se autocritica. Acha que aquilo não é uma excelente função. E eu assisti uma vez, Renata, um experimento que eu achei incrível sobre isso. Chamaram pessoas de faixa etárias diferentes para uma vaga de emprego. E aí o entrevistador, ele dava algumas informações sobre essa vaga, como carga horária, né, como horário para refeições e assim, né? E no final falava que você podia nem ser remunerado, enfim. E as reações eram incríveis, né? As pessoas ficavam achando um absurdo quem aceitava trabalhar dessa forma. Né? Se tinha alguém que isso era escravidão, e assim foram várias definições. No final do experimento, eles falam, olha, eu vou fazer você conhecer uma pessoa que trabalha dessa forma, e trazia a mãe dessa pessoa. Foi incrível esse experimento. Olha, vocês não deixem de ficar ligadinhos nesses
4 episódios que nós vamos trabalhar, toda essa série, esse mês de maio inteiro, falando da maternidade, que ela é linda, mas que ela não pode continuar romantizada, tem que mostrar a realidade das mulheres que são mães hoje em dia, porque essas mulheres trabalham, exercem diversas funções entre ser mãe, e a gente precisa dividir os trabalhos entre tantas outras coisas. Nessa foto, nós vamos fazer um experimento. Sim. Nós vamos fazer um experimento também com adolescentes, com jovens, mostrando o que é uma maternidade dividida, compartilhada, dividindo as funções, e o que é uma maternidade e uma paternidade feitas de forma separada, cada um na sua casa. E também, às vezes, pode ser, também a gente estava falando aqui, né, Sofia? Que às vezes as pessoas estão dentro da mesma casa, são casados, mas que não compartilham, e a mãe continua sobrecarregada, né? Sim. Essa mãe, ela também é considerada uma mãe solo, porque às vezes a gente tem essa ideia. Quem é a mãe solo? É só aquela que não tem marido? Que não tem um companheiro? Não, pelo contrário. Hoje, cada vez mais, a gente encontra mães solos dentro de um lar, né, que tem, sim, outras pessoas presentes, né, como o próprio companheiro, mas que dá conta sozinha dessa maternidade. Não há uma troca, né? Não há uma divisão de tarefas. Essa mãe é considerada uma mãe solo. Olha, a mãe solo vai muito além, então, daquela mulher que não tem um parceiro, não tem alguém que more na casa com ela. Sim. E de todo esse tema que a gente está tratando e que a gente quer fazer a sociedade refletir. Pai ativo, pai presente, não perca esse benefício que é ser pai, não perca esse benefício que é exercer essa função, ter esse espelho para o seu filho. Foi tão lindo na semana passada a gente conversando, falando com o Expedito sobre a beleza de ser pai, de ser exemplo, de viver com o filho, compartilhar das experiências e ser um espelho para o filho, para que ele possa reproduzir na sociedade. E também mães que precisam dividir essa função. Então, tem muita... Essa série está fantástica. Mulheres, mães, cuidadoras, se você tem uma amiga que vai engravidar, aquela que casou, que quer passar por uma gestação, que está construindo a sua família, essa série é muito importante para você. Não deixe de assistir, curta, compartilha, chama as amigas, vamos falar para a sociedade, porque nós estamos exaustas, nós estamos cansadas de serem mulher, de sermos a mulher maravilha, a mulher perfeita, que dá conta de tudo. Chega, vamos trazer essa reflexão, porque isso é muito importante. Sofia, por que a sociedade cobra perfeição justamente da pessoa que é mais sobrecarregada, que é a mãe? Então, eu acho que isso vem já de gerações, essa ideia de colocar a mãe, né, lá em cima como a pessoa única que faz a criação de um filho. Isso não é uma verdade, né? Mas a gente traz e a gente cria outras mulheres com esse mesmo pensamento, né? Nós estávamos conversando antes que às vezes nós reclamamos da situação quando estamos vivendo, passando por ela. Só que depois, mais à frente, fazemos o mesmo com outras mulheres que estão na situação da maternidade, né, de uma gestação. Então, a gente precisa ter esse olhar também. O que não foi bom para mim, no que eu não gostei, o que me atingiu, o que me desestabilizou, pode estar fazendo o mesmo com outra mulher. Então, não reproduza. Sabe? Vamos melhorar isso, a forma como a gente cria os nossos filhos, como a gente, né, traz essa realidade para eles, faz a diferença do futuro. Exato. Então, não vamos replicar, porque muitas das vezes está se replicando uma forma de pensar, né, de agir, e aí vamos no automático. Não tem que esperar de uma mulher que já está sobrecarregada que ela seja perfeita, porque a pessoa que não está sobrecarregada não é perfeita. Por que ela tem que ser? Né? Então, eu acho muito isso, e isso, passar a pensar assim, vai fazer também com que a mulher pare de querer ser perfeita, pare de se cobrar uma perfeição, né? De achar que ela é a pior quando ela não consegue, e passe a dar espaço para que tenha, sim, colaboração.
porque às vezes também falta espaço. A mulher acaba que não dá. A gente estava falando justamente sobre isso, porque muitas mulheres, às vezes, elas acabam dominando tudo e não dando espaço. Eu lembro de estar conversando com uma amiga e ela me falou algo que foi muito legal, interessante, tipo assim, é verdade, isso infelizmente acontece com muitos lares. Ela estava falando que ela, quando ela teve o neném, o marido dela acordava. No primeiro dia, acordou. No primeiro dia, ele foi trocar a fralda. Ela pediu, você pode me ajudar? Porque ele trocou tudo errado. Aí ela falou assim, ai, não é assim. Ela ensinou ele. No segundo dia, ela já falou assim, vou deixar ele trocar. Ele trocou a segunda vez errado, a terceira vez errado. Só que com a prática, ele foi melhorando. Só que se essa mãe já fala assim, não, você não sabe não, deixa que eu faço. E tira a oportunidade. A gente está falando de mães que não têm suporte, sim, mas também existem aquelas mães que não dão espaço para o suporte, não é verdade? Isso acontece muito. Às vezes elas nem percebem que estão fazendo isso, mas estão. E eu acho assim, dá a chance. Nos cursos eu converso muito isso, né? Jamais a outra pessoa vai fazer exatamente como você faz. Mas ela vai fazer, e é isso que naquele momento importa. Deixar o tempo da pessoa aprender, né? Se ela vai lavar a louça da forma que você lava, usar o mesmo produto, não importa. O que importa é que ela vai lavar a louça para você, é menos uma coisa. Isso é muito importante, tá, gente? Olha, eu falo isso de experiência própria. Estou lembrando aqui, você falando, estou lembrando da minha filha pequena, às vezes. Mãe, eu vou lavar a louça. Ela fala, não lavava direito. O que eu fazia? Não, tá tudo errado. Deixa eu fazer. Olha só. Eu acabei podando uma função dela. Se eu tivesse deixado ela se aperfeiçoar, exato, deixado ela fazer do jeito. Porque o meu jeito é o meu jeito. O mundo não precisa ser do meu jeito. Cada um faz de uma forma. Exatamente. Eu já ouvi mulheres falar assim, não, porque vai me dar trabalho dobrado. Aí eu vou ter que ir lá fazer de novo. Não tem que ir lá fazer de novo. Deixa fazer mais uma vez. Fala, explica. Uma hora a pessoa vai aprender. Ninguém, né, nasceu aprendendo. Exato, sabendo tudo. Sabendo tudo. A gente aprende a ser mãe também, a gente vai aprendendo no dia a dia. Por que não permitir que o pai seja pai? Aprenda a ser pai. Dê espaço para ele ser pai. Eu vou até citar a Jana Brum, que é nossa amiga e parceira. Ela está sempre com a gente. E a Jana falou algo que foi muito interessante. Que aquilo mexeu comigo, assim, é verdade, a gente tem que falar disso também, porque às vezes essa pode ser a sua dor, às vezes você é aquela mãe extremamente proativa, que está cansada, mas você já parou para pensar que às vezes falta você parar e deixar as pessoas fazerem? A Jana falou que o marido dela, ela acordou um dia com o neném chorando, e o marido não acordou. Aí que ela abriu o olho, ela falou assim, vou lá pegar o neném. Só que ela falou assim, não, eu vou deixar ele acordar, porque hoje é o dia dele. E ela deixou o neném chorar, uns 5 minutinhos. E o marido acordou, foi lá e trocou a fralda. Olha como que às vezes é necessário a gente dar um passo para trás, para que a pessoa também tenha espaço para aprender. Sim, então, aprender a dar espaço é uma forma de se cuidar, né? Você precisa permitir. Às vezes a cobrança é tão grande, sua mesmo, que você perde a noção. Ninguém me ajuda. Mas será? Você pediu ajuda? Não, você está dando espaço para as pessoas te ajudarem? Dar um espaço. Acho que nem precisa tanto pedir, mas assim, dar, permitir. Porque quando chega um ponto que eu já ouvi muito isso nos cursos, o parceiro chega e fala assim, mas eu desisti, porque ela sempre me critica, nunca tá bom, olha, não é desse jeito, não é dessa forma. E ninguém vai fazer igual você. O importante é que seja feito. Aí, na segunda vez, pode estar um pouco melhor. Na terceira, pode chegar do jeito que você gostaria. Mas só de você não ter que fazer naquele momento, faz toda a diferença. Então, começar a se abrir, se permitir. Porque a mulher, na maternidade, ela traz, aí é uma classificação minha, né? Ela cria uma outra patologia, chamada culpa. Verdade. Né? Ela traz isso para o dia a dia dela constantemente. Ela se sente culpada por quase tudo. E quando ela não se sente, infelizmente, o entorno a culpa. Né? Verdade. Então, eu falo que hoje nós temos uma doença, entre aspas, né, da modernidade, que é a culpa.
Isso é muito comum, porque muitas mulheres, a gente tem que transitar entre vários ambientes, ambiente profissional, ambiente materno, e quando você está em todos esses ambientes, a culpa às vezes vem, porque às vezes você precisa se ausentar para poder ser profissional, e às vezes você não quer abrir mão da maternidade, aí você se culpa por não ser uma profissional, e essas mulheres ficam nessa balança emocional. Hoje a gente está falando sobre os sinais que a mãe dá. Quais outros sinais, Sofia, que a mulher pode mostrar que ela está cansada, exausta? Então, a irritabilidade por nada, assim, ela mostra qualquer coisa, tira a estabilidade dela, né? Horas de sono, né, de falta de sono, pode levar a essa situação de irritabilidade. Então, isso uma questão. Choro excessivo, né? A gente fala, a gente acostuma dizer e colocar para ela que isso é normal. Não é normal. A gestante ela chora, ou a mãe no puerpério principalmente, sim, chora por tudo. Não, ela fica mais sensível, sim. E os estudos mostram existe a depressão pós-parto também, né? Alguns hormônios vão trazer essa sensibilidade para ela. Então vem esse choro, essa emoção, mas chorar por tudo, isolamento, sabe? Não querer participar de nada, nem às vezes conversar. Tudo isso pode levar a essa exaustão mental, que pode depois trazer o que a gente fala que é a depressão pós-parto. Então, precisamos, né, essa rede de apoio também precisa ficar muito atenta a esses sinais, porque ela não vai te falar, ela vai te mostrar que algo está errado com ela. Então, eu preciso ter esse olhar cuidadoso para fazer essa leitura. O que a privação de sono pode trazer para essa mãe como consequência? Porque as noites mal dormidas é algo que é corriqueiro, né, na vida de uma mãe. Sim. Então, ela pode se tornar uma pessoa esquecida, sabe? Ela esquece coisas simples. Tô dando de mamar, né? Tô amamentando. Já amamentei? Qual seio que eu dei? Coisa simples mesmo. Em qual seio eu amamentei meu filho, né? Já tive relato de mãe ligar, né, a boca do fogão, esquecer ligado, e fechar a tampa de vidro, de vidro estourar, ligar uma chaleira para esquentar uma água, secar, porque ela está exausta, ela não grava as coisas com facilidade. Né? Por isso a gente fala sobre escrever. Hoje a gente tem, posso escrever, eu posso colocar um alarme no celular e está tudo bem, né? Usar desses artifícios. Porque é isso, a privação de sono mexe com raciocínio, né? Mexe também com essa questão da atenção. Ela pode se acidentar com privação de sono. Sim. E a sociedade começou a romantizar que a mãe cansada, a mãe é a mãe perfeita, né? Que é a função dela. Mas não pode ser normal. Essa mãe precisa cuidar da sua saúde mental, porque se a mãe não cuida da saúde mental, ela não consegue cuidar da saúde da família, né? Não, ela para ser uma mãe, né, que dá atenção para essa criança com qualidade, ela precisa se olhar primeiro, ela tem que ter uma saúde mental equilibrada para que ela cuide bem. É uma forma de cuidar do próprio filho, quando ela se cuida, né? É difícil? Claro que não vai ser igual se ela não tivesse o filho, mas não quer dizer que para ela ser uma boa mãe, ela tem que abrir mão do autocuidado. Isso é muito importante, olhar para si, ter um tempo de pausa, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde física, ter um tempo de descanso e, por favor, vamos parar de romantizar a maternidade. Sim. A mãe perfeita, a mãe que dá conta de tudo. E hoje nós não queremos falar só sobre isso, não queremos excluir os maridos nem culpá-los, porque nós falamos aqui também que muitas vezes as mães não conseguem pedir socorro, às vezes a gente foi ensinada que a gente precisa dar conta de tudo, que a gente precisa resolver tudo. Muitas vezes também vem de uma família onde a gente vem de uma sociedade patriarcal, que precisa ainda ser... Precisa tirar essa...
Perdão, subiu uma palavra. Eu acho também, agora você falando, me veio uma outra coisa, né? Eu posso ser uma mãe também com ausência de um companheiro. Sim. Isso acontece, né? Pode ter uma mãe ouvindo a gente agora e ela fala, mas eu nem companheiro tenho, como eu vou pedir ajuda dele? Ok, mas você tem as pessoas à sua volta, por isso é tão importante criar a rede de apoio. Sim. Né? Porque você tem que ter uma ajuda de alguma forma e tá tudo bem, você não é insuficiente por pedir ajuda ou por receber ajuda. É isso que nós estamos conversando, parar de criar, né, esse estereótipo de que esse título de Mulher Maravilha. Sim, mãe povo, Mulher Maravilha, né, eu dou conta de tudo, eu sou autossuficiente. Não somos, nunca fomos. Não precisa dar conta de tudo. Nunca fomos, não somos seres humanos. Quanto humanos, vivemos em comunidade. Sim. Eu amo a frase que diz que para se criar uma criança precisa de uma aldeia inteira. Uau. Essa frase, ela simplifica tudo, sabe? Ela engloba tudo que a gente está conversando aqui hoje. Então, eu realmente preciso de uma aldeia inteira para criar um ser humano com qualidade. Como que essa mulher pode criar essa rede de apoio, Sofia? Porque às vezes ela não tem família próxima, às vezes não Isso tem é muito comum. Pessoas, né? Às vezes ela mudou de cidade por causa de um trabalho, ela não tem ninguém. E muitas vezes é uma mulher que ela é mãe solo mesmo, que ela não tem um companheiro, não tem ninguém. Como que essa mulher cria essa rede de apoio? Então, a gente fala que a rede de apoio, né, ela mais intimista, realmente é a rede da família. Mas nem sempre isso é uma realidade. Então, eu preciso ampliar essa rede. Por isso é importante criar ela durante a gestação. Uma vizinha que eu me torno, né, se torna minha conhecida, amiga, onde eu vou começar a conversar com ela, contar a minha história e me identificar. E ela mesma vai falar, poxa, eu posso te ajudar nisso. Opa, aceita. Sabe? Participar de rodas de conversa, hoje tem muito Tem isso. muitas. Hoje, se uma mulher está nos ouvindo hoje e quiser encontrar, onde ela pode procurar esse tipo de suporte? Rodas de conversa? Às vezes, por exemplo, se ela é da rede pública, a rede pública ela promove muitos encontros assim. Que legal. Né? E aí, no posto que ela faz o acompanhamento, ela pode buscar essa informação. Ah, não, eu tenho, né, o meu pré-natal no particular, mas existem pessoas que fazem. Eu sou uma que promovo como doula. É muito comum das doulas fazerem isso, essa sabe? orientação. Encontros, né? De várias formas, sabe? Às vezes tem clínicas que dentro delas tem esse serviço de palestra, de roda de conversa. A internet te aproxima dessas oportunidades. Existem, é só você pesquisar. Redes ali que as mulheres fazem essa troca e compartilham as suas experiências. Hoje até online. Tem esses encontros online. Claro que o presencial ele é mais quentinho, né? Mas se eu não tenho... É melhor, né? Participo de uma rede online. Não fique sem. Tem várias formas, né? Mas é importante. Eu conheço uma pessoa que pode ser outra gestante e elas mesmas se ajudarem, estão em períodos diferentes. Eu vou encontrar espaços que promovem esses encontros, eu ir até lá. Profissionais. Às vezes a mulher nem sabe que certa situação tem um profissional específico para aquilo. Né? E se eu sou tão sozinha e eu tenho condições, eu posso pedir ajuda de um profissional também. Né? E conversar com amigas, no próprio trabalho. Acho que as mulheres precisam falar mais sobre esse assunto. Se abrirem, colocar, sabe, as suas fraquezas, admitir elas, né? Trocar sem julgamento. Esse é o grande problema. Olha, ninguém é melhor que ninguém. Isso é uma fala muito importante. Eu vou até abrir agora aqui uma aspas. Nós, mulheres, precisamos entender que nós precisamos nos apoiar. Existe, infelizmente, uma concorrência, uma competição, uma divisão entre o universo feminino, que eu não sei em que momento que foi colocado, mas isso vai se propagando. Eu queria até trazer agora a foto que eu quero colocar ali da Xuxa,
da Xuxa e da Viviane Araújo, que eu gosto de colocar, porque isso é, infelizmente, o que acontece. Nós, como grupo de comunicação, muitas vezes colocamos uma matéria que nós vemos, infelizmente, mulheres, às vezes fazendo uma matéria sobre uma mulher, nos comentários, mulheres usando a sua boca para diminuir, para criticar, para competir com uma outra mulher. E é importante a gente aprender a criar essa rede de apoio feminino. Tem aqui, empatia, ó, né? essa imagem aqui, a primeira da Viviane Araújo e da Xuxa. Por quê? Porque existe uma cobrança muito grande entre nós mulheres. Ali era uma foto da Xuxa e da Viviane, que foram extremamente criticadas por outras mulheres, falando sobre a aparência, que ela tá velha, que ela devia fazer tratamento estético, e mulheres falando. E agora, na outra foto, muitas mulheres, quando a gente fala de uma mulher que envelheceu, a gente cobra. Ah, você está descuidada, você está velha, você está descuidada. E um homem, quando envelhece, muitas vezes ele está, charmoso. Porque o homem envelhece e vira charme, e a mulher envelhece e vira descuidada. Isso é uma cobrança entre muitas mulheres mesmo. A gente mesmo usa as nossas palavras para diminuir uma outra mulher, para criticar, mas é aqui que a gente precisa mudar. A gente precisa criar essa rede de apoio, sim, que muitas vezes é uma compartilhando para a outra a sua dor, uma pedindo um suporte para a outra, sem medo do julgamento, né? Eu acho que tem que ter empatia, sim, tem que ter acolhimento, e sem julgar, são escolhas particulares, e está tudo bem. Se eu escolho me cuidar, como você colocou, né, fazendo uma cirurgia plástica, indo usar, né, cremes tais, e se eu escolho envelhecer naturalmente, isso para mim outras coisas, tá tudo bem, né? Não existe um padrão de beleza, não cobre. Porque a culpa da mulher também nasce daí. Às vezes por uma autocobrança, mas também por uma cobrança muito intensa de outras mulheres. De outras mulheres. Comparação. Mulher se arruma para outra mulher, né? Essa frase, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu era novinha, eu fiquei perdida nela. Mas aí eu comecei a reparar que quando eu me arrumava e ganhava elogio de uma amiga, aquilo mexia comigo. E eu falei, gente, eu acho que eu estou fazendo isso no automático mesmo. Eu estou me arrumando. Eu achava que eu estava me arrumando para outra coisa, mas não, eu gostava. Então, assim, vamos pensar, isso está certo? Não, você tem que se cuidar, mas a gente precisa aprender isso. Exato. Aprender a fazer as coisas para nós, independente de como elas estão sendo feitas. Isso é uma transformação mental muito grande, que a gente está tendo que quebrar barreiras para se colocar nesse ponto, porque ainda é muito cobrado que você esteja num padrão... Dentro de um padrão estético. Né? E hoje a gente vê as imagens das mulheres, o formato de rosto estão todos padronizados, o estilo... Minha formação principal, eu sou nutricionista, e eu desisti da nutrição porque eu não gosto de padrões. Eu odeio padrões. Eu não gostava quando uma paciente chegava no meu consultório, sentava e falava assim, doutora, quantos quilos que eu tenho que pesar? Eu falei, como assim? Eu vou determinar para você? Aí eu virava assim, qual o peso que você era feliz? É esse que você tem que pesar. Não que eu vou impor para você sobre um padrão de IMC ou sobre uma regra de padrão de estético. Então, é importante a gente criar esse respeito de permitir que a mulher seja quem ela quer ser. E não ser. Eu falo, não meça a pessoa com a sua régua. Cada um tem uma régua, cada um tem um padrão, cada um vai ser aquilo que ele quiser ser. E são esses traços diferenciais entre, né, as mulheres que faz a beleza dela, que faz ser ela quem ela é, e única, né? Exatamente. Só que, infelizmente, tem essa cobrança. Ainda é muito grande essa questão, né, física. Um padrão físico. Então, se a mulher ela não volta ao corpo dela normal rapidamente após uma gestação, já começam as cobranças. Né? As gracinhas que eu falo, né? Aquelas falas soltas. Como são, mais ou menos? O que a gente ouve, mais ou menos? Tem alguma frase que vem à sua cabeça que geralmente as mulheres ouvem e comentam? Hoje eu já vejo assim, a gente sempre fala, cuidado com o que você fala e comenta, né? Porque pode acontecer já na gestação.
Às vezes você vai, encontra, já tem tempo que você não vê, descobre que ela está gestante, encontra com ela e fala assim, nossa, você está grávida. E pode ser que ela não esteja. Ou ela está grávida. Ah, são gêmeos. Não, é uma gravidez única, mas só porque achou ela muito grande, com uma barriga muito grande. E isso são falhinhas no momento que a mulher já está frágil, porque o corpo está se modificando, ela não lógico está dela se também reconhecendo. Mudou, né? O emocional e tudo, né? Que a imagem dela no espelho muda. Então, ela leva um tempo para se reconhecer. E muda constantemente. E ela está carregando um filho dentro dela, está gerando um ser humano. É um momento mágico. Sim. Que não cabe cobrança. Mas tem muita, né? E aí isso mexe com o emocional. E aí depois do parto, todo o corpo leva um tempo para voltar, né, a se recuperar tanto internamente quanto externamente. E aí as pessoas não, elas querem, sabe, agilizar, padronizar e cobrar, além de tudo que é novo, né? Mesmo não sendo a primeira gestação, eu sempre falo isso. Você está maternando um ser novo. Não vai ser igual. Não. Pode trazer coisas que você não vivenciou na primeira maternidade. A gestação nunca vai ser igual a outra, um filho nunca vai ser igual ao outro. Isso é muito real. Então muito você está tendo que viver tudo isso, ainda ser cobrada, porque para aquela sociedade, aquele grupo no seu dia a dia, você não está no padrão que eles acham, né, ideal. Não existe, cada um no seu tempo, tem que ser prazeroso, né? Sabe? Tem que ser natural. Óbvio, a gente não quer uma mulher que se descuide, que se abandone, que não se reconheça, que desista dela, porque isso também é uma forma de adoecer, né? Mas a gente precisa dar o tempo para isso acontecer. Não é de uma hora para outra. Sem cobranças, sem excessos, exato, respeitando, porque o corpo ele precisa de um tempo para recuperar, e também essa mãe precisa. Às vezes a gente, nos primeiros momentos, você nem está pensando em nada, são tantas obrigações. Sim. É dar mamar, é trocar a fralda, é acordar de madrugada, é a consulta periódica ao pediatra, é carrinho, é mamadeira, é tanta coisa que muda. A mulher para de ser, né? Eu falo que a maternidade, eu sou mãe desde os meus 18 anos, eu já estou com 40, vou fazer 47. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque a maternidade, ela te transforma. A maternidade, ela traz identificação para a sua vida, ela traz sentido, ela te faz mais humana, ela te faz colocar no lugar de uma outra mãe. Eu já tenho meus filhos crescidos, mas só de ler essa carta para uma mãe já mexe comigo. Sim. Porque você lembra de todas as noites que você abre mão de dormir, do seu sono, você lembra do choro, você lembra do abandono que muitas vezes a gente se sente, porque a gente se abandona como pessoa. Às vezes a gente se torna mãe e passa até aquela função, aquela identidade, que você esquece de você, de olhar o que eu gostava de fazer antes de ser mãe, o que eu fazia no meu tempo off. Será que eu estou tendo tempo off para fazer aquilo que eu gosto? A Isabela era bebê, eu fiz a primeira viagem que eu fiz, deixei com a minha mãe, eu ouvi ela chorar. Eu estava assim, gente, a Isabela está chorando, mas não estava, porque ela não estava ali. Sim. Mas é porque a gente está tão focada naquilo ali, você já vive aquilo tão intensamente, que você nem consegue se perceber no mundo fora daquilo ali. Quando você está fora, você fala assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui, tá faltando, eu tô ouvindo ela chorar. Eu tenho, assim, a oportunidade de viver com algumas mães que vão deixar, né, seus bebês na creche, porque estão retornando ao trabalho, né? E aí, poxa, elas tiveram esses primeiros meses intensos no dia a dia, o tempo todo com seus filhos. Mas tem as que trabalham fora, o término da licença maternidade. Precisam deixar com alguém. E aí, entre as opções, uma delas é deixar numa creche. E aí, esse desligamento é muito sofrido, sabe? Isso é um momento muito importante, né? Elas desejam, elas precisam, elas fazem tudo para que corra bem. Mas quando elas se veem sem os bebês, elas ficam perdidas, elas falam, falta alguma coisa. Foi tanto tempo com algo no colo, sim, vamos dizer assim, né?
Tava ali. Falta a sua metade, mais da metade da sua vida. Eu fico impressionada assim com os depoimentos. É isso, falta algo nos meus braços. Eu queria, não sei o que eu faço. Agora que eu tenho tempo, eu não sei o que eu faço. Estou parada aqui, não sei o que eu vou fazer. É impressionante. Até isso precisa de um tempo. Não dá para ser radical. É um processo, é uma construção. Mas é necessário essa permissão de se dar a chance, né, de voltar a ser quem você é, para ser até uma mãe com uma qualidade mais saudável. Sim. Né? Hoje nós falamos de vários assuntos aqui, viajamos pela maternidade em vários ambientes, falamos da importância dessa mulher não estar sozinha, sim, dessa mulher dar espaço também para o seu parceiro atuar, permitir que cada um cresça no seu tempo e vá se melhorando na prática do dia a dia. Falamos dos sinais das mães que estão cansadas, mas essa fala agora foi muito importante. Eu quero que você fale agora direto para a mãe, porque essa pode ser a dor de você, mãe que está aí, já terminando a sua licença maternidade e já sofrendo, sentindo culpada, porque vai ter que deixar esse bebê. Como que pode ser esse processo mais fácil para essa mulher? Que vai deixar o filho, que vai deixá-lo na creche e ela precisa se ver nessa desconexão. Então, eu penso assim, a mãe, a gente está falando assim da volta ao trabalho, né, o retorno ao trabalho, mas necessariamente não precisa ser esse o motivo. A mãe, ela precisa voltar à vida dela. Mesmo que ela não trabalhe fora, ela tem outras coisas que ela abriu mão, que ela deixou de fazer por um tempo e que ela começa a sentir necessidade de fazer, como a própria vida social. Então, acho que o preparo, ele tem que ser ainda nessa fase do puerpério. Não vai ser de um dia para o outro, né? Mas se permitir ficar algumas horas ausente da presença do seu filho, dar os cuidados para outra pessoa fazer, preparar essa criança, muitas das vezes, para receber o seu leite. Não necessariamente você precisa passar essa criança para uma fórmula, vamos dizer assim, porque a mãe fala, mas eu quero amamentar exclusivamente. Pode, mas oferte esse leite de outra forma, que não seja através do seu peito. E isso você vai dar a chance de outra pessoa amamentar e você ter um tempo livre. E quando ela for, seja para a creche, ela já está ambientada. Permita que essa criança aprenda a dormir em outro colo que não seja o seu. Esses pequenos detalhes do dia a dia vão dar, a longo prazo, essa liberdade de tempo para você, não perdendo a qualidade de cuidado com o seu filho. Essa, acredito que seja uma fase complicada, porque não tem como. A mãe sempre vai ter aquela culpa, aquela cobrança, mas que nós vimos aqui por todo esse contexto que muitas coisas são impostas pela sociedade sobre a perfeição, sobre tantas coisas que não nos cabem. Então, mãe, você não precisa ser perfeita, você não precisa fazer tudo e dar conta de tudo sozinha. Peça ajuda, ou até mesmo família, rede de apoio, amigos. Estejam atentos aos sinais que muitas mães podem dar, porque tem mães que foram ensinadas a não pedir socorro, porque acham que aquilo é fraqueza. Então, para quem está nos ouvindo, porque esse podcast ele tem que ir adiante, não é só para mães. Não queremos clube da Luluzinha, não queremos dominar o mundo, só queremos respeito, queremos divisão de tarefas, queremos acolhimento, queremos pais presentes, famílias mais atuantes, porque a maternidade, ter um filho, criar um filho, a gente fala muito sobre sociedade, sobre futuro, mas a gente só vai mudar a sociedade através dos nossos filhos. Sim. Daqueles que a gente pode. Eu falo, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo ao nosso redor. Como que você vai mudar o mundo ao seu redor? Dentro do seu núcleo familiar, educando os seus filhos, educando a sua base, a sua casa, para que ela reproduza esse assunto adiante. Uma mãe que está nos ouvindo agora, que se identificou, Sofia, com várias situações, com vários cenários dessa maternidade, e que ela está assim, meu Deus, eu não sei pedir socorro, mas eu estou exausta. Como que eu posso pedir socorro?
Então, eu acho que essa mãe, ela realmente ela precisa buscar uma pessoa que ela consiga falar, sabe? Sem se preocupar com o que aquela pessoa está pensando dela. A partir daí. E nem sempre você vai encontrar essa pessoa no seu núcleo pequeno, mais próximo. Às vezes, na sala de espera da consulta que você tem que fazer, você encontra uma outra pessoa sentada ao seu lado que vai, na conversa, compartilhar. Só de você poder falar sem pensar que vai ser julgada, isso dá um alívio. Um alívio, né? Encontrar um profissional que te atende e que você se sente segura para abrir 100%, né? Às vezes, eu falo na gestação, o próprio ginecologista ali, o seu obstetra, se torna essa pessoa que você se sente mais segura para falar tudo o que está sentindo e saber que ele não vai te julgar. Porque talvez em casa você ainda não tenha esse espaço. Né? Outros grupos sociais que às vezes você participa, vamos dizer assim, às vezes a própria igreja que você vai, né? Ali você vai encontrar pessoas que vão te dar um apoio, uma escuta, porque o início é a escuta. A gente começa por uma escuta ativa, aquela pessoa que está ali realmente te escutando. Sabe? Atenta ao que você está falando, porque você não precisa ter uma fala direta. Quando você recebe uma escutativa do outro, a gente consegue identificar na sua fala o que você está precisando. E aí fica mais fácil do que eu ter que me direcionar e falar, por favor, me ajuda nisso, porque isso mexe um pouco, né, com o nosso ego. Sim. Porque tem que desconstruir tudo que nós conversamos aqui, Exato, que às vezes está na construção, né? Então eu acho assim, comece a se falar. Às vezes você, quem tem chance de fazer terapia vai ser seu terapeuta que vai te direcionar, te ajudar a encontrar uma saída para tudo isso que você está vivendo e está sendo muito pesado. Tem pessoas que só conseguem conversar com estranhos, porque aí ela acha que não vai ver mais aquela pessoa, então desabafa, como eu disse, seja na fila da espera, do pediatra, da consulta, né? do pediatra, sentada no ônibus, da pessoa do seu lado, não importa. Você precisa falar. E eu falo que as pessoas que têm mais dificuldade ainda, que mesmo assim seja difícil, tire uns momentos e escreva seus sentimentos. Sim, a Quando você é muito importante. escreve, um caderninho, um diário para desabafar e tirar o peso, né? Exato, é como se você estivesse tirando de dentro de você e colocando num outro local, que é o papel, né? E isso você vai ter um olhar de fora, porque quando você lê o que você vai escrever, talvez você descubra coisas que nem você sabia. Você não precisa estar sozinha, você não precisa dar conta de tudo. E nós passeamos aqui por vários cenários. Nós precisamos de famílias ativas, pais presentes, nós precisamos dividir as funções. Não pense que você tem que ser a Mulher Maravilha perfeita que dá conta de tudo. Peça ajuda, peça apoio. E essa mulher, Sofia, que estiver ouvindo, quiser te procurar na rede social, quiser participar de um treinamento seu, para que ela aprenda como é que ela te acha e como é que ela pode te encontrar. Então, primeiro eu quero falar que pedir ajuda é saudável. Ter isso sempre na sua mente. Quando eu estou pedindo ajuda, eu estou cuidando da minha saúde. No caso mental, né? E mais também paralelo da minha saúde física, da minha saúde do meu dia a dia. E quando eu me cuido, eu estou cuidando da criança que está comigo. E no meu caso, assim, pode me encontrar na rede social, que o meu @é Sofia Menz Doula, né? Eu tenho um WhatsApp que eu realmente deixo ele aberto. Pode deixar, depois nós vamos deixar também aqui nos comentários para vocês. Eu respondo todas as pessoas que entram em contato. E aí, dessas duas formas, eu consigo direcionar ela para as atividades que eu faço na minha cidade, na minha região. Eu acho importante, né? Não deixe de compartilhar, curtir, comentar, porque essa é uma desconstrução que a gente precisa fazer da sociedade, da maternidade, onde eram muitas coisas impostas e você não precisa estar sozinha neste lugar. Este lugar é lindo, maravilhoso para toda a família, onde todos podem estar vivendo neste momento junto. Então,
Nos acompanhe, serão 4 semanas. Nós estamos no 2º episódio, sinais que a mãe dá e que ninguém percebe, mostrando a exaustão, mostrando a sobrecarga das mães, das mulheres, nessa ambiência que foi imposto sobre a mulher, que ela precisa ser perfeita e dar conta de tudo. Então, curta, compartilha, marca aquela amiga que está gestando e precisa ouvir. Maternidade saudável começa quando a mãe não está sozinha. Vem com a gente, porque esse assunto é importante e é divisor de águas. Vamos mudar a sociedade. Chega de mulheres exaustas, né? E olha, não é assunto só para mulher não, hein? É assunto para pai, é assunto para homem, é assunto para aquele que quer formar a família, para que ele aprenda, porque isso é importante para todos nós, né? Sim, com certeza. Um beijo para vocês, eu ficaria aqui por horas falando, mas na semana que vem nós vamos falar de saúde mental e na última semana nós vamos fazer um encerramento falando como andam as famílias hoje em dia. Não deixe de nos acompanhar. Beijo e até o nosso próximo episódio. Obrigada, Sofia. Ai, meu Deus.